Lucas, capítulo 1, versículo 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, prima dela. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre da Isabel, que já tinha 6 meses. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, experiência tremenda. Eu gostaria de ver irmãos visitados, cheios do Espírito, tocados por aquele poder de Deus. Nós queremos isso aqui, queremos derramar o nosso coração, chorar aos pés do Senhor, sermos tocados, quebrantados, visitados pelo Espírito Santo. Então a Isabel exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre, Jesus. E de onde, Isabel falando, de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. O João Batista, ela estava grávida de 6 meses do João Batista, e a criança tremeu com a saudação de Maria. E ela continuou: bem-aventurada a que creu, a Maria que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Nós cantamos agora há pouco: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Nós cantamos, e agora vamos ler, e a Maria não aguentou. Eu acho lindo, maravilhoso isso, esse ambiente do Espírito. A gente vai orar com o irmão, com uma família, a gente ora e se derrama e chora ali, deixa o Espírito Santo operar. Como a gente valoriza esse ambiente do Espírito, a operação de Deus em Espírito. O apóstolo Paulo disse em Timóteo: eu quero que todos os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, puras, sem ira nem animosidade. Assim Deus nos quer limpos, e os varões orando em todo lugar, as mulheres também. Ele diz isso depois, as mulheres também, mas os varões com a vida limpa, a vida consertada, não importa o que já fez no passado de erro, mas agora está com a vida limpa, aos pés do Senhor, mãos santas, orando em todo lugar. A gente deveria cultivar esse hábito, onde fosse orar, ora numa casa, ora quando entra no carro, começa a viagem, quando termina a viagem, quando a gente encontra um conhecido, vai visitar um irmão, sempre cultive esse hábito de orar. Quando a gente ora, a gente não sabe o que Deus vai fazer. Deus dá visões e revelações, e opera, e milagres acontecem quando a gente ora. A Maria foi visitar a Isabel, porque a Isabel estava grávida já de 6 meses. Quando chegou lá, aquela Shekinah, aquela manifestação do poder de Deus. O João Batista, o bebezinho no ventre da Isabel, estremeceu. A Maria ficou cheia do Espírito. A Isabel profetizou, a Maria louvou ao Senhor. Esse é o ambiente que Deus quer entre nós, quando a gente for visitar irmãos, quando a gente se encontrar com irmãos, que ore, dê lugar ao Espírito Santo. Deus está ansioso porque a gente queira ser usado por Ele. É esse ambiente que nós queremos cultivar. Cada irmão se derrame, creia, dê lugar, deixe o Espírito Santo usar. Amém? 46. Então, oh glória, então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque Ele contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada,
porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. 6 meses de gravidez e mais 3 meses dá o quê? O nascimento, 9 meses. É evidente que a Maria não quis voltar antes do João Batista nascer, mas ela voltou já cheia do Espírito, visitada, revelada, profecia para ela, e provavelmente o Jesus que já estava ali encarnado no ventre dela. Alguns detalhes e lições para nós. Ela se alegrou por causa de uma gravidez. Hoje tem um monte de gente querendo acabar com a gravidez. Quantas mulheres estão querendo acabar com a gravidez e toda aquela festa, toda aquela glória por causa de uma gravidez. Mulheres estão chorando quando engravidam, elas não queriam. Mulheres tentam matar a criança porque não tem prazer nisto. E o Senhor quer nos ensinar. Aquela festa acontecida, aquela glória, aquela Shekinah, porque estava grávida. A gravidez é uma bênção. Nós queremos valorizar os casamentos, as crianças, nós queremos valorizar isso no nosso meio, mas num sentido espiritual. O Senhor nos chamou para a gente dar fruto, para a gente gerar filhos na fé. Ninguém gera filhos com religiosidade, com falação, com conversa e palavras artificiais. A gente só gera um filho na fé com amor, quando a gente olha nos olhos e ama, e a gente mostra o caminho do Senhor e fala do que o Senhor fez na nossa vida, e nós nos colocamos à disposição daquela pessoa. Só assim nós vamos gerar filhos na fé. Deus quer que geremos filhos e cuidemos desses filhos. Existem religiosos que falam do evangelho para todo lado, falam de qualquer forma, evidentemente que não vem frutos. Se acontecer algum fruto, eles largam o fruto para lá. Não é isso que Deus nos mandou fazer. Faça como Maria, se alegre por uma gravidez e valorize uma pessoa que Deus colocou no seu caminho, seja ela quem for, a pessoa mais complicada que tiver sido no passado, ou mais errada. Ame aquela pessoa, porque Jesus amou. Na cruz ele pagou o preço do perdão daquela pessoa. Deus nos quer pessoas assim, que amam ganhar almas para Jesus. Ninguém ganha alma sem amor, e principalmente depois que a pessoa toma a decisão. O amor não é só para gerar filhos. Há mulheres que estão gerando filho e dando para os outros os filhos. Há outras que estão gerando a contragosto, gostariam de ter matado a criança, mas o Senhor valoriza aqueles que cuidam dos filhos. Espiritualmente o Senhor quer que a gente ame fazer discípulo. A nossa maior alegria seja dizer: olha, o fulano é meu filho na fé, eu o amo, eu o trouxe, e Jesus me usou para trazer essa vida. Eu quero cuidar com amor dessa vida até que ele fique firme no Senhor. Esse é o ponto mais alto para um cristão, quando consegue levar o evangelho para uma pessoa e ver
alguém nascer de novo e cuida daquela pessoa. O Senhor nos quer empenhados nisto. A gente fique grávido espiritualmente, que a gente adote uma pessoa em oração. Senhor, eu quero levar aquela pessoa a te conhecer, eu amo, eu vou visitar, vou orar. Senhor, eu quero aquela pessoa, dá-me aquela alma, ou morrerei. Senhor, me dá essa vida, eu quero ver essa pessoa te servindo, eu vou amar essa pessoa. É assim que Deus nos quer, que a gente faça realmente uma festa pela fé. Ainda não vimos muita coisa, mas quando nós estamos grávidos espiritualmente, nós amamos aquela pessoa que vai nascer e nós cremos que ela vai nascer de novo e nós vamos cuidar com amor e vamos valorizar aquela pessoa. A Maria cantou a grandeza de Deus, o Senhor seja engrandecido por causa de um bebê. É isso mesmo, quando nós trazemos alguém ao Senhor, aquela pessoa pode ser grandemente usada pelo Senhor, um discípulo verdadeiro. Aqui há vários irmãos com os quais de alguma forma eu me alegrei, porque eu participei de quando estavam vindo para o Senhor. Isso para mim é muito precioso. Eu chamo de filhos assim carinhosamente, porque eu amei no início, valorizei, apoiei, ajudei de alguma maneira que eu pude, e Deus usou mais alguém para cuidar, e hoje a gente vê essa gente firme e crescendo espiritualmente, amando a obra de Deus e querendo fazer discípulos. Ninguém vai fazer muitos discípulos se não fizer o primeiro. Fazer discípulo inclui a gente amar aquela pessoa, sentir as dores de parto. O apóstolo Paulo diz isso, Gálatas 4:19, filhinhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Meus irmãos, o que Deus tem para nós, nosso propósito e nosso ministério, não é fazer ajuntamentos religiosos, fazer campanha, movimentos, não é isso, é fazer discípulos, é amar cada pessoa e ajudar para que ela fique firme no Senhor. Primeiro que nasça espiritualmente e nasça direito, porque há pessoas que estão em igrejas e nunca nasceram de novo, ou até tomaram uma decisão meio enviesada, eles não sabem exatamente o que é se arrepender de seus pecados e receber o perdão de Deus. Então a gente tem que começar de novo com amor, mostrando essa verdade, até que a pessoa tome a decisão diante de Deus, e nós vamos amá-la e ajudá-la, e estar com ela, apoiando nas primeiras semanas, todos os dias. Qual mãe que não cuida com toda a intensidade e dedicação de um bebê recém-nascido? A mãe não pode fazer mais nada. Quando o bebê é novinho, ela só cuida daquele bebê. Espiritualmente é assim. Quando a gente está empenhado em ganhar alguém, discipular alguém, a gente não faz mais nada em prioridade, mas aquela pessoa passa a ser o mais importante. Quando a gente cuida bem de um discípulo, essa pessoa cresce, ela não se desviará do caminho do Senhor, ela vai seguir. O processo é cuidar bem, todos os dias, de uma pessoa que nasceu de novo, que nós adotamos. É isso que o Senhor quer. Eu me lembro de uma história interessante nos Estados Unidos. Um pastor estava muito triste, porque a igreja dele era pequena, ele pregava, e nunca havia tido nenhuma conversão ali. Igreja de interior, todos ali já eram crentes, e era uma rotina religiosa, e ele queria dar um fruto para o Senhor, e um dia ele teve uma alegria, foi contida aquela alegria. Uma criança veio e tomou a decisão pelo Senhor. Ele
ficou alegre, porque uma criança tomou uma decisão pelo Senhor, mas depois aquela alegria foi contida. É apenas uma criança. Mas aquela criança foi amada. Deus fez com que aquela criança crescesse e se tornou Billy Sunday, um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos. Aquele pastor ganhou só uma criança, mas aquela criança ganhou milhares e milhares de outras pessoas para Jesus. Quando a gente ama, Deus quer fazer isso vibrar, tremer dentro de nós, essa alegria por ganhar uma pessoa e cuidar dessa pessoa. Que a gente possa ter essa alegria. Eu desejo para todos os irmãos que tenham uma alegria espiritual de trazer alguém e cuidar dessa vida, e essa vida ficar firme nos caminhos do Senhor. É um filho. Isto é o projeto de Deus, o grande projeto de Deus. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. No nosso meio, quem tem valor não é quem fala bonito, quem arroga grandes coisas, ou quem tem dinheiro, ou quem se veste bem. No nosso meio é quem dá fruto, quem ama, quem vai buscar pessoas, quem vai trazer pessoas para o reino de Deus. Eu já contei muitas vezes essa história e eu não canso. Deus me deu privilégios grandes na vida de lidar com pessoas que amaram o Senhor de todo o coração. Um deles foi o Zé Edmundo, vida errada, veio do Mato Grosso. Ele disse que na vida nunca teve uma pessoa que chamou de meu filho. Ele era meio feinho realmente, e era um irmão meio desengonçado, veio para o Rio de Janeiro, foi criado na malandragem da Lapa, conheceu tudo que era errado, viciado em drogas, explorador, ladrão. Era uma vida bastante errada, mas no entanto Deus o amou. O irmão dele se converteu, foi usado para levá-lo ao Senhor. Depois que o Zé Edmundo se converteu, ele falava de Jesus todos os dias. Ele passava às vezes o dia todo pelas ruas falando de Jesus para todo tipo de gente. Na época passava o presidente, algum ministro com um carro bonito, um carrão cheio de seguranças. Ele ia lá e botava a cabeça para dentro da janela do carro para querer evangelizar o grande. Ele entrava numa igreja católica para evangelizar o padre. Ele na rua ia aos mais mendigos que ele achava, ele ia evangelizar. Passava o dia falando de Jesus, contando o que Jesus tinha feito na vida dele. E Deus me deu o privilégio de ele morar comigo há algum tempo. Foram experiências tremendas. Ele levou bandidos lá para dentro da minha casa, roubaram muito minhas coisas, mas foram experiências lindas, marcantes, sempre por amar e falar de Jesus. E eu me lembro que eu participei de uma obra, hoje é uma grande denominação no Rio de Janeiro, a Maranata, e eu participei do início daquele trabalho. E eu me lembro que havia um salão grande, umas 200 pessoas, e era um esforço. A gente era pouca gente para encher o salão para aquela obra, e eu comecei a ver frutos ali, resultados. Eu via todos os dias. Toda segunda-feira era a reunião, pelo menos 10 pessoas tomando a decisão, no mínimo 10, mas normalmente eram 20, 30, 40, 50 pessoas que tomavam a decisão de entregar a vida para Jesus. Vinham pessoas correndo lá para frente para tomar a decisão de entregar a vida para Jesus, às vezes até 50 pessoas numa noite só. E eu achava aquilo a maior maravilha. Puxa, essa igreja aqui é tremenda, esse povo é animado, gente maravilhosa. Muitos anos depois, o Zé Edmundo veio dizer, o Érico, ele era bem mais velho que eu, e já morreu. Ele veio me dizer, o Érico, eu vou te dizer uma coisa que eu nunca disse para ninguém, para a honra e glória do Senhor, eu vou dizer para você. Havia dias em que todas
as pessoas que iam à frente eram convidadas minhas. Ele evangelizava durante o dia, durante a semana. E quando eu via 50 pessoas iam tomar a decisão, eu achava que a igreja era maravilhosa. E ele sabia, todos eram convidados meus. Na maior parte dos dias, a maioria era convidada dele. Mas havia dias em que todos eram convidados dele. Ele levou muita gente a Cristo. Eu pessoalmente, nunca vi uma pessoa evangelizar tanto quanto ele. O número, só na glória, ele não contava, não contabilizava. Só na glória nós vamos saber, mas eu tenho certeza que vão ser milhares e milhares e milhares de pessoas que ele evangelizou pessoalmente. Ele amava, como ele amava as almas, os mendigos, os mais largados, os mais bandidos, os mais pobres, os mais deixados na vida, marginalizados. Ele amava aquelas pessoas e queria vê-los libertos e salvos, como ele amou ganhar almas. Que Deus nos dê essa alegria de sermos grávidos espiritualmente, amando pessoas, querendo ganhar nossos parentes, vizinhos, colegas, que a gente ame, ore ao Senhor. Senhor, não sei nem como começar, mas eu quero ganhar esse vizinho. Senhor, me dá uma oportunidade. Senhor, faz alguma coisa acontecer. Eu quero falar do Evangelho para esse vizinho. Que Deus nos use assim, nessa direção. Amém, irmãos? Mais um texto agora em Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Desde o princípio, todos vós, os que tendes sede. Você tem sede, meu irmão? Você tem sede por Deus, minha irmã? Vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Coisa sublime. Eis que eu dei o Davi por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Ele vai ser no milênio, de novo, Davi. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, deixe o iníquo os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Amém. Até aí. Eu falei da Maria, da Isabel, que valorizaram um bebê, o que mulheres estão querendo desfazer hoje, em nossos dias, muito frequentemente. Elas valorizaram um bebê. Mais adiante no texto que nós não lemos, o pai do João Batista, Zacarias, teve um cântico parecido com o de Maria, louvando a Deus pela sua mulher estar grávida, pelo João Batista nascer. Deus quer nos fazer apaixonados por ganhar vidas
para Jesus. A volta de Jesus está próxima. O Senhor diz: esse é o caminho. Há pessoas que estão sendo trabalhadas por Deus à nossa volta, estão com sede, e é hora de levar a água, o pão da vida, o leite, o vinho, para essas pessoas que estão sedentas, com fome da verdade. É hora de sairmos e visitar e acompanhar, e levar essa preciosa semente que o Senhor nos manda. Nós temos lembrado que a maior parte das pessoas que nós vamos encontrar já são céticas com relação ao Evangelho, ou já são crentes de qualquer jeito, ou são pessoas que já foram evangelizadas, ou são pessoas que já ouviram, estão afastadas, desviadas. Deus ama a todos. Não temos que respeitar a tradição religiosa de ninguém. Nós temos que mostrar o amor de Deus, a verdade do Evangelho, a realidade do pecado. Nós temos que mostrar a graça de Deus oferecida para aquela pessoa. Se ele é um crente desviado, pior ainda, das piores coisas que pode acontecer, é um crente desviado. Conheceu, será que conheceu? E se afastou dos caminhos do Senhor. Essa pessoa precisa ser amada, e amar essa pessoa, levar uma palavra dura de arrependimento para ela, mostrando a tristeza do pecado e o caminho do perdão. É assim que Deus nos quer, amando a todos. Mas eu já sou crente, minha mãe é crente. Fale do Evangelho para essa pessoa. Eu frequento a tal igreja. Fale do Evangelho para essa pessoa. Fale do Evangelho verdadeiro, do amor de Deus, da tristeza do pecado, para que ela possa se arrepender. Quando a gente enche o coração dessa paixão pelas almas, desse amor ao Senhor, dessa vontade de levar o Evangelho para os que estão oprimidos, ou os crentes que estão acomodados, precisam também. Quando a gente enche o coração dessa vontade de levar Jesus para as pessoas, nós vamos ter experiências maravilhosas, maravilhosas. Eu estava me lembrando aqui, minha memória não me ajuda em muitas coisas. O pastor Fábio estava lembrando que um dia em Niterói eu disse: eu estou tendo uma visão de um país lá do outro lado da África, era Moçambique. Eu não sei o que Deus está querendo para nós ali. E depois, através do reverendo Paulo de Tarso, nós viemos a conhecer o pastor José Fernando Moisés e o trabalho na África, que inicialmente era muito triste, um trabalho sem rumo, mas com o amor de Deus, a ajuda dos irmãos, nós adotamos aqueles irmãos. A missionária Liana foi lá e depois Deus a levou, e ela fez um bom trabalho e aperfeiçoou laços de relacionamento. Depois o pastor José Fernando pôde vir aqui, irmãos nossos foram lá, e aquele laço de aliança, de amor, começou a se estreitar. Hoje nós vemos lá, e eu vejo isso com alegria, que não é fogo de palha. Há mais de 50 trabalhos, 50 igrejas entre Moçambique e o Malaui, que seguem a nossa orientação, ou procuram seguir a nossa orientação. Então nós vemos aqui um exemplo de como essa palavra se cumpre. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Nós temos visto esse exemplo claro, literal, acontecer. Eu não tinha interesse em Moçambique, não tinha intimidade, ligação nenhuma com Moçambique, e hoje o Senhor nos faz queridos lá, reconhecidos, amados. Muitos irmãos nossos estão adotando Moçambique também em oração, em contribuição. Nós temos filhos lá. Quando nós vemos o pastor José Fernando
Moisés reunindo centenas de crianças pobres, largadas, algumas sem famílias, famintas, crianças miseráveis, e ele falando do amor do Senhor, dando também o pão, a comida, com as nossas ofertas. Que coisa maravilhosa Deus está fazendo. Com o pouco que nós mandamos, eles se sentem animados, eles se sentem fortalecidos para levar essa preciosa semente. Quando começam a falar, a pregar, a evangelizar, muita gente está com sede. Eles não conheciam, não conhecem a verdade da Bíblia, o Jesus revelado, e quando é apresentado, eles vêm e tomam decisão pelo Senhor. Agora, também por misericórdia de Deus, o Senhor nos trouxe a pastora Daniele, que está indo para lá, se Deus quiser. Amanhã, aliás, depois de amanhã, ela vai estar chegando lá em Moçambique para nos representar e levar a presença de Deus para o fortalecimento espiritual. Isso é amor pelas almas. Irmãos contribuem, oram, Deus trabalha, fortalece os irmãos lá. O pouco que nós fazemos, Deus multiplica para ser muito lá. Isso é amor, é Deus em nós, paixão pelas almas. Mas aqui ao nosso redor também o Senhor está querendo fazer isto, levar irmãos para abrir células, pregar em lugares onde pessoas já estão enojadas com o Evangelho, outros já estão zombando, em outros lugares o inimigo está dominando, e Deus quer levar pessoas cheias do Espírito lá, para libertar aqueles, levar a preciosa semente e ganhar aquelas vidas para o Senhor. Então o Senhor dá a receita. Fazer o quê? Busque o Senhor enquanto se pode achar. A oportunidade é agora, não é depois. Não tem que botar nada na frente, nada seja mais importante do que você ir e ganhar pessoas, fazer discípulos. É o desafio que eu quero deixar para com cada um aqui. Você ama o Senhor? Você pode dizer verdadeiramente que ama o Senhor? Você quer um dia morar com o Senhor? Quer levar alguém para a salvação também? Então deixe o celular um pouco de lado, desligue a televisão, deixe joguinhos e passatempos de lado, concentre seu amor no Senhor, comece a orar: Senhor, dá-me almas, me mostra o caminho, me dá direção, onde eu vou, a quem eu vou, Senhor. Comece a visitar seus irmãos, um irmão parado, outra irmã acomodada, uma família meio devagar. Comece a visitar para esquentar, renovar aqueles irmãos em oração. Comece a buscar ali a presença de Deus para fortalecer aqueles, e através daqueles Deus vai abrir portas para outros virem também para o Senhor. E nós vamos mostrar o Evangelho, a essência do Evangelho. Meu irmão, deixe o seu caminho de perversidade, os seus pensamentos iníquos, converta-se ao Senhor, volte-se para Deus. Ele é rico em perdoar. Nós vamos levar o perdão de Deus para os crentes acomodados, desviados, que estão vivendo em pecado. Nós vamos levar o perdão de Deus para outros que se sentem alijados, que não têm esperança, outros que estão oprimidos, pessoas que estão com a vida vazia. Nós vamos levar esperança de salvação para esses. Que Deus nos dê entendimento dessa situação, mas principalmente a gravidez espiritual. Venha se sentir como o apóstolo Paulo: meus filhinhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto. Comece a sentir dores de parto, acalente no coração vontade de levar alguém para o Senhor, de cuidar de alguém que já veio, mas que está largado, um crente solitário, alguém que está se sentindo sozinho, vazio. Adote aquela pessoa, adote no seu coração, ame aquela pessoa, invista.
em palavra de Deus, em oração, em visita, até aquela pessoa se firmar no Senhor. Queira fazer um discípulo, ame fazer um discípulo. Depois Deus pode fazer um segundo, terceiro discípulo, até 10. Existe um ditado que diz: um cesteiro que consegue fazer um cesto, faz um cento. Tem que fazer o primeiro, depois pode fazer 100, mas a alegria do servo é uma gravidez espiritual, é trazer alguém ao Senhor, é sermos usados por Deus para amar uma vida. Vai nascer uma criança, mas seja uma criança saudável, uma criança desejada, amada, e a gente cuide, e a gente leve a preciosa semente. Eu vou repetir: nas primeiras semanas, a gente está com a pessoa todos os dias, amando, mostrando a verdade do Senhor, o amor de Deus, e fazendo a pessoa nos primeiros dias se apaixonar pelo Senhor também. Isso é o que Deus quer de cada um de nós. Ame, valorize fazer um discípulo, valorize a gravidez espiritual, antes até de alguém tomar a decisão. Ame aquela pessoa em oração, todos os dias ore a Deus por aquela pessoa, até Deus dar oportunidade de você poder ganhar aquela pessoa. Amém?